Olá, pessoal. Finalizando o nosso capítulo 4 aí da camada de redes, eu gostaria de mostrar mais um pouco sobre a parte de endereçamento IP. Então, tem algumas planilhas aqui, algumas considerações que eu gostaria de detalhar um pouco com vocês, até porque é muito comum aparecer perguntas sobre cálculo de endereçamento IP, onde que fica um determinado IP, em qual subrede, e até em concursos públicos é bastante comum aparecer esse tipo de pergunta. Então, eu resolvi complementar com mais algumas informações. Vou apresentar a planilha aqui para a gente poder ir conversando aí a respeito. Então, vamos falar aqui de um IP para exemplificar, no nosso caso, uma classe C. A gente sabe que existe classe A, classe B e classe C. O que é cada uma dessas classes? Vamos voltar aqui e falar um pouquinho das classes, então. As classes do tipo A, B e C, elas foram definidas dessa forma em função da máscara de rede. A máscara de rede é representada, por exemplo, com 255.000 para uma classe A. Uma classe B, ela tem essa máscara de rede, 255.255.000. Estes números aqui são, na verdade, bits, né? E esses bits vão ser feito uma operação binária com o valor do IP, e aí o roteador, simplesmente aplicando essa máscara em cima daquele determinado endereço de IP, ele vai descobrir qual que é a rede que pertence àquele IP, e aí vai poder fazer o endereçamento direto para aquela rede. Como a gente sabe, o IP é o que determina o endereço do meu destino final. Para mim chegar naquele destino final, daquele host, eu tenho que aplicar um cálculo no roteador que vai determinar qual que é a rede. Essa rede é que ela é endereçável, então, né, a planilha, ou melhor, a tabela no roteador com as redes é que vai ser localizada, e aí ele vai endereçar para o roteador seguinte até chegar na rede final do destino daquele IP. E aí lá vai ser entregue, então, pelo número do host dentro daquela rede. Então, ó, essas classes que a gente tem aqui, classe A, classe B, classe C, elas têm uma numeração que identifica o início de uma classe A e aqui o número mais alto, 126. Se um determinado IP estiver dentro da faixa 128.1.0.0 e 191.255.0.0, significa que esse é um IP da classe B. E aí a marca é representada dessa forma aqui, 255.255. Se for uma classe C, aí você tem essa possibilidade aqui, o intervalo de um determinado IP da classe C vai ser entre 192.010 e 223.255.255.0. E a máscara vai ser, então, 24 bits ligados aqui, todos eles, né, marcados como bits ligados, 255.255.255. Então, essas classes D e E, elas são classes que a gente não utiliza no nosso dia a dia. O D é para multicast e o E é uma parte de pesquisa aí que não é usada. Nos interessam normalmente essas três aqui. Uma outra coisa importante é que dentro desses grupos de classe A, B e C, existe um conjunto de endereços que são ditos não roteáveis. Então, isso aqui, ó. Esses endereços não roteáveis, eles são apenas para uso interno. Então, quando você está numa empresa atrás de um NAT, você pode escolher uma dessas faixas aqui. Normalmente, os nossos roteadores domésticos, quando a gente contrata um link de internet, venha como um endereçamento interno lá para a gente ter uso nas nossas máquinas domésticas, essa faixa 192.168 até 192.168.255. Então, é muito comum você ter lá o 92.168.02, 03, 04 e assim por diante, né? Empresas que querem
uma classe B, vamos usar na faixa de 172.16 até 172.31. E na classe A, 10.0 até 10.255. Lembrando, então, que todos esses endereços aqui não roteáveis, eles não podem ser usados na rede pública, e se por acaso chegar um endereço IP deste num roteador público, mesmo por engano, ele vai ser descartado, ele não vai ser roteado. Nas tabelas de roteamento não aceitam essas faixas aqui, porque são faixas de uso exclusivo internamente, só para você ter dentro do seu endereço IP restrito na sua empresa, que vai estar atrás de um NAT, e esse NAT é que vai fazer a conversão. Muito bem. Então, vamos dar uma comentada aqui nessa outra planilha. Depois eu vou colocar essas duas planilhas aí também, para que vocês tenham como referência lá no SIGA. Então, existe uma anotação chamada CIDR, essa que está aqui em cima, ó, Classless Interdomain Routing, que estendeu o conceito de classe A, B e C. Então, uma classe C, ela é do tipo que tem uma máscara 255, 255, 255. Eu posso notar isso de forma Classless Interdomain Routing com este barra 24. Então, o fato de você colocar uma barra depois do endereço IP ou da identificação da rede, né, deste endereço IP, ele diz quantos bits você vai ter na máscara de rede. Veja que aqui, ó, 255, 255, 255, todos os bits ligados, 3 bytes, 3 vezes 8, 24. Então, significa que eu tenho uma máscara de 24 bits, todos eles ligados para me dar essa identificação do 255. O CIDR permitiu, então, que você pudesse manipular direto esses bits aqui e não ficar restrito àqueles 3 tipos, classe A, B e C, e com isso você tem flexibilidade, você pode particionar uma rede de 256 endereços em 2 de 128 ou em 4 redes diferentes de 64 e assim por diante, você consegue particionar. Já vamos entender como que é isso. Da mesma forma, você, além de particionar uma rede de 256, você pode agrupar 2 de 256, e aí você vai ter uma rede de 512. Então, tanto dá para dividir as redes como agrupar. E é isso que a gente trabalha com o CIDR. Então, vamos lá. Ó. Se eu tiver um CIDR 24, significa que eu tenho uma representação desse tipo classe C. Eu não tenho nenhum bit deslocado à direita, né? Eu estou exatamente com 24 bits da minha máscara, e a minha máscara, ela vai representar uma rede, uma só, aqui onde eu tenho esses subredes, é uma rede com 256 endereços. Então, se eu tivesse aqui, ó, esse exemplo, né? A minha rede é 200.212.5.0. Lembrando que o primeiro número, o 0 aqui, identifica a rede, e o último número dessa faixa válida representa um broadcast. Então, o meu primeiro endereço aqui seria o 200.212.5.0, e o último endereço seria o 200.212.5.255. Por que, então? Porque este último, com todos os bits ligados, significa o broadcast. Eu posso ter, então, numa faixa de endereçamento de 256, como o primeiro endereço é reservado para a rede e o último é reservado para o broadcast desta rede, eu posso ter 254 IPs válidos para usar em 254 equipamentos. Então, uma rede desse tipo aqui, onde é barra 24, eu consigo gerenciar 254 equipamentos, já que os outros 2 endereços, um fica para a rede, que é o 0, e o último fica para o broadcast. Então, se a gente fosse representar aqui, eu teria desde o endereço 0 até o endereço 255 para representar essa minha rede, né? Muito bem. Agora, imaginamos que eu quero usar uma subrede quebrando esse 256 em 2 partes, em 2 redes de 128. Então, ó,
eu vou mudar de uma subrede para duas. Agora eu vou ter 128 endereços em cada subrede, 128 endereços. Claro que o primeiro aqui continua sendo o endereço da rede e o último da faixa continua sendo do broadcast. Agora, você simplesmente usando o CIDR/25, eu já tenho uma configuração que vai me representar duas subredes de 128. Então, veja que eu representei aqui os primeiros 8, e aí depois, em seguida, está mudando de cor aqui, ó, os próximos. Esta parte azul claro é a primeira subrede. Essa segunda é a segunda subrede. Então, nessa subrede, o broadcast vai ser com o final 127, que é o último da faixa. O início da rede seguinte, subrede seguinte, vai começar em 128, que é o primeiro da faixa dessa subrede. E o último vai ser 256. Aqui embaixo está o 256, que é o 255, né? Que é o último endereço, né? Sempre começando em 0. Muito bem, então se a gente seguir essa forma de raciocínio, né? Colocando /25, eu estou dividindo em duas subredes de 128. Um bit à direita significa aqui, ó, que eu estou usando esses 2 bits agora, né, na parte de máscara, eu passo a ter 4 redes de 64. Então, esse primeiro que era 128 aqui, divide em duas de 64, a segunda parte de 128 divide em duas de 64. Então, se eu fosse representar aqui, eu tenho os primeiros 64 endereços, que estão até aqui, a segunda rede, que vai com mais 64 endereços, que está aqui, e assim por diante. Eu tenho agora 4 subredes nesse grupo de endereçamento. Mais uma, eu teria o que, então? Uma máscara /27, considerando 3 bits aqui, além dos 28, né? Mais 3 bits. E aí, eu estou agora dividindo o quê? 8, aquilo que estava em 4 subredes, agora divide sempre pela metade. 8 subredes, cada uma com 32. E assim por diante. Se for um /28, tem 16 subredes, cada uma delas com 16 possibilidades de endereçamento. E /29, que é uma das formas bastante usadas aí comercialmente, eu passo a ter 32 subredes, cada uma com 8 endereços. Se ainda quiser quebrar mais uma vez, né, eu teria 64 subredes diferentes, cada uma delas com 4 endereços. Este último aqui, ó, já não é mais usado. Se eu fosse botar um /31, não faz sentido, porque eu estaria quebrando em 128 subredes, cada uma com 2 endereços. Aí um endereço é da rede, o outro é do broadcast, não sobra nada para nenhum host. Então, isso aqui não é usado. Mas esse aqui, sim. Eventualmente, você pode ter uma operadora que está fornecendo links, e aí ela simplesmente fornece um /30, onde você vai ter o endereço de rede, o endereço de broadcast, e 2 endereços válidos para colocar no seu roteador, no seu equipamento, que na verdade é o endereço de entrada do NAT, né? Porque esse roteador ele tem que ter um endereço válido. Eu tenho 2 válidos aqui nessa configuração. E essa outra aqui, ó, um 8, permite um de rede, um de broadcast e 6 válidos. As empresas, normalmente, quando contratam um link, recebem um /29 para ter um pouquinho mais de flexibilidade e permitir até 6 equipamentos diferentes lá na empresa, com visibilidade externa, com endereçamentos válidos roteáveis. Mas esta é a forma, então. É importante entender que a cada bit a mais que você vai deslocando para a direita, aqui tem um bit, né, que quebrou na máscara, 2, 3, quando você vai alocando esses bits aqui à direita, você vai quebrando a faixa de 256, quebrando em 2, quebrando em 4 partes, 8, 16, assim por diante. Muito bem. Então, deixa-me ver o que nós temos aqui mais para considerar. É comum você ter necessidade aí de resolver problemas de endereçamento. Então, deixa eu mostrar uma outra planilha aqui que é bem fácil de a gente trabalhar.
e que ela é fácil de vocês construírem de cabeça. Vamos supor que você vai estar lá num determinado concurso resolvendo uns problemas de rede, e aí você tem que lembrar desses funcionamentos de como que quebra, como que gerencia, como que é a correspondência de 1/25, qual que é a máscara correspondente, assim por diante. Então, essa tabela aqui é muito fácil de montar. Você vai lembrar que são 8 bits. Então, estão aqui os 8 bits. Você pode começar fazendo essa tabelinha. Ela tem 8 bits aqui embaixo. Na linha seguinte, ela tem 7. E assim vai fazendo a escadinha, né? 6. Uma vez que você montou esse conjunto aqui, marca tudo como sendo bit ligado, né? Isso vai representar uma máscara 255 com todos esses bits ligados. Essa outra máscara aqui vai representar o 254 e assim por diante. Essa máscara aqui é o 128, onde eu tenho este bit aqui ligado e todos os outros zero, desligados. Então, considerando meus bits, quando só o primeiro está ligado, corresponde a 128. Muito bem, montar isso aqui é fácil, de cabeça você monta. Agora vamos montar o resto aí, para você ter essa facilidade. Esta linha aqui, ó, como é que você montaria essa linha? É muito simples. Isso aqui é 2 elevado a alguma coisa. 2 elevado a 0, na primeira posição. 2 elevado a 1. 2 elevado a 2. 2 elevado a 3 e assim por diante. Então, isso você sabe fazer de cabeça também. 2 elevado a 0 é 1. Aqui, 2 elevado a 1 é 2. O quadrado desse é 4, certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 64, 108. Então, você concorda comigo que você consegue montar esta linha aqui facilmente de cabeça, é só lembrar que é potência de 2 e multiplicando por 2. Ok? Muito bem, uma vez que você chegou no 128 aqui, repete nessa coluna 128. Agora, vamos ver como é que a gente acha esses valores aqui. Ninguém tem que decorar, mas eu tenho aqui uma maneira de você calcular esses valores. E é muito simples. 128 e 128 significa este encontro aqui com esse bit ligado, certo? Muito bem. E se eu ligar mais um bit aqui? Se eu ligar mais um bit, eu posso, além de representar 128 combinações, mais 64. Por quê? Eu vou ter agora todas essas combinações aqui que me permitem mais 64 combinações. E aí, você soma esse 128 aqui com 64. Você já tinha encontrado essa linha aqui, né? 128 com 64 dá o 192. Muito bem. A próxima é 192 com 32, que dá o 224. A próxima é o 224 com o 16, que vai me dar o 240. E assim por diante. Você vai chegar lá no final com 255. Exatamente esse 254 que tem aqui, o mais o 1 de lá, deu 255. Então, com isso você montou toda essa tabelinha aqui, e ela representa o quê? Na notação CIDR, aqui o deslocamento de um bit, seria 1/25. Aqui 1/26, 1/27, assim por diante. Aqui é o /32, certo? Aqui, ó, você tem o número de sub-redes. Veja que 128 é quando eu consigo quebrar o 256 em duas partes, que é justamente se eu tiver aqui o valor 0 e o valor 1. O seguinte é uma sub-rede onde eu quebro de novo 128 em duas partes, cada um deles, eu vou ter 4 vezes 64. Como é que eu consigo essas 4 sub-redes? Com essas máscaras aqui, ó. Eu vou ter 4 combinações aqui. Eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, essas 4 combinações aqui me dão essas 4 sub-redes, de 64 cada uma. E assim por diante. Aqui, com 3 combinações de bits, podendo ser o primeiro 0, 0, 0, e todas as variações, eu vou ter 8 combinações dos 3 bits. E aí, você já tem aqui quantos equipamentos ou quantos endereços, né, você tem para cada uma dessas sub-redes aqui. Então, uma
configuração barra 28, ela me representa 16 subredes, e cada uma delas com 16 endereços. Barra 29, 32 subredes, com 8 endereços cada uma. E a outra representação, assim como a gente tinha 255.255, você não quiser representar o barra 25, né, você pode usar o número correspondente. Se fosse barra 25, seria o 128, porque é exatamente essa configuração 1, 0 nos demais. Se for uma notação com 255, 255, 255, 192, representa 1 barra 26, e assim por diante. Aqui são os valores para você analisar quando vier um problema qualquer que apareça a notação do tipo 255.255 alguma coisa, você tem aqui o correspondente para saber os bits que deslocam nessa máscara, né? Então, essa tabelinha aqui, ela é muito útil para resolver problemas e você pode montar ela de cabeça. Por isso que eu acho importante a gente entender como que monta essa tabelinha e aí depois usar com essas informações, né? Claro que se eu vou ter uma máscara lá que aparece com barra 25, eu tenho que saber que naquele endereço eu vou ter que considerar 2 intervalos de 128 posições. Se eu tenho uma determinada informação de uma máscara ou de um IP que ele é barra 26, eu tenho que saber que no barra 26 são 4 subredes. Então, vai ser 4 conjuntos para me formar ali o valor 256. Vou ter 128, 64, 32 e assim por diante, né? São 4 subredes, cada uma delas de 64 endereços. Então, o primeiro vai de 0 até 63, o segundo vai de 64 até 127 e assim por diante, né? Aí a coisa vai tendo que ser montado para você resolver o exercício de acordo com os valores em função da quantidade de endereços que você tem nessa divisão das subredes aqui. Muito bem. O que mais que nós temos de interessante? Vou mostrar um exemplo aqui de pergunta, né? Qual o último host válido da seguinte subrede? Então, se eu tenho uma subrede 192.168.80.0.27, a gente pode olhar que 27 é o quê? 27 é um esquema desse aqui, ó. 27 vai me dar 8 subredes. Isso são 8 subredes. Quantos endereços eu tenho nessas subredes ali? Eu tenho 32 em cada um das faixas de endereçamento. Tá? Então, se eu tenho 32, vai de 0 a 31. A minha rede aqui, ó, o 0 a 31, o 31 seria o broadcast e o 30 é o último endereço de rede. Então, este identificador aqui diz que a minha rede é o 92.168.80.0, barra 27, eu sei que vai até 31, vai de 0 a 31, 31 é o broadcast, então 30 é o último endereço válido. A resposta aqui, por isso que é 30, né? Nesse caso aqui, ó, qual o último host válido da subrede? Veja que agora eu tenho aqui, ó, uma classe B, 172.19.2540, e a máscara está com 1 a menos. Em vez de ser uma classe C, que seria 255, está com 254. Ora, se está com 254, é esse exemplo aqui, ó, onde eu estou 1 bit a menos. Era como se fosse aqui 1 barra 23. E aí significa que eu vou estar agrupando 2 conjuntos de 256. Para a direita, eu vou quebrando, dividindo em 2. Para a esquerda, eu vou agrupando em 2. Então, esta faixa aqui que está me pedindo, ela vai ser um 2540, e aí depois do 255 até o 255 no máximo, que seria 256.
5 para broadcast, e o último endereço, que ele pede o último host válido, né, o 254. Então, veja, a faixa inteira, por ser aqui com essa máscara 254, representa 512 endereços diferentes. E eu vou conseguir, variando do 2540 até o 255, porque são dois conjuntos de 256. Só que o último aqui, que é o broadcast é 255, né? Então, eu tenho que diminuir um, o último host válido é o 254. Muito bem. Mais uma informação, depois que vocês entenderem bem esse funcionamento de cálculos de IP, entendendo a lógica, né? É possível usar também algum software, tipo calculador IP, alguma coisa assim. Então, deixa eu ver aqui onde que a gente poderia ter alguma calculadora IP. Se você colocar aí no Google, né, aparece aqui, ó, calculadora IP, IP Calculator, Subnet Calculator. Isso aí tem softwares que permitem você trabalhar. Então, você pode usar uma calculadora IP, colocar aí um endereço de IP qualquer, por exemplo, 212.10.1, por exemplo, né? E se eu disser que a máscara vai ser do tipo 255 aqui, ó. Aí, na hora que você manda calcular, ele já me dá todas as informações, tá? Qual que é os valores, né? Deixa eu colocar aqui 200. Vamos pegar uma classe C. Aqui, ó. 212.10.0 é a máscara, né? O broadcast está aqui, o primeiro está aqui, o último está ali. Então, você consegue visualizar essas informações a partir desses softwares. Tem outros aí também que são interessantes, aí depois você escolhe um que possa ser mais adequado aí para suas atividades. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Esse tipo de cálculo de endereçamento IP, ele é bastante solicitado aí em algumas provas de concurso e é uma necessidade aí para você saber calcular direitinho essa parte de endereçamento IP. Lembrando, né, que sempre tem que ser múltiplo de 2 por causa da potência de 2. Então, se você tem uma rede de 256, você pode dividir em duas de 128. Se você tem uma de 128, você pode dividir em duas de 64, e assim por diante, sempre múltiplo de 2, né? Então, eu vou depois deixar alguns exercícios com essa parte de IP para vocês tentarem resolver, e aí, mais tarde, eu coloco também a solução para fechar esse nosso capítulo aí da parte de redes. Por enquanto é isso. Obrigado a todos.